Pronto, eu acho que já é um bom momento para começarmos. Em primeiro lugar, muito bom dia, boa tarde a todos os assistentes. Muito obrigado por participar neste webinar, onde vamos apresentar as conclusões do último relatório do BCI. O meu nome é Teresa Fouquier, neste caso represento a empresa F24, que é sponsor deste relatório, e estou acompanhada pelo Clayton Kuhn, que agora vai se apresentar, e pelo John Cognan, que também se vai apresentar. Antes de passar às apresentações do Clayton e do John, só comentar-vos que qualquer dúvida ou pergunta podem escrever através de perguntas, e que qualquer dificuldade também podem escrever. Como vos dizia, eu neste caso represento a empresa F24, que é sponsor deste relatório, e só para apresentar brevemente a nossa empresa, a F24 é uma empresa alemã que tem como missão básica fornecer um software em versão-serviço que tem como objetivo ajudar as empresas a articular todos os planos de emergência e de comunicação de crise, de forma a dar um apoio profissional e ágil, fácil de utilizar, etc., para situações críticas que possam afetar os nossos negócios. Dito isto, gostava que o Clayton ou o John, não sei quem que se quer apresentar primeiro, passa a palavra. Primeiro os mais experientes. Vai lá, John. John. Tá no mudo? John, pode ser. Desculpem aí. Bom dia a todos. Meu nome é John Coggan. Moro aqui em São Paulo, Brasil. Estou no Brasil desde 1976. Estou envolvido em continuar negócio desde 1997, vamos dizer assim, de uma forma ou outra. Na prática, nós tivemos o bug do milênio. Me interessei na disciplina e fui estudar mais profundamente tudo isso aí e aplicar em diferentes outras disciplinas, auditorias, consultorias, treinamentos, etc. e tal. Faço parte do capítulo da BCI, Business Continuity Institute, aqui no Brasil, do chapter, onde, junto com o Clayton, nós fundamos esse chapter, e o Clayton, então, vai apresentar um pouco agora sobre a liderança que ele teve ao implementar esse capítulo aqui no Brasil, e, obviamente, alguma coisa sobre a própria BCI e as boas práticas que eles divulgam no mundo inteiro. Sua vez. Então, boa tarde. Obrigado, John. Boa tarde a todos. Meu nome é Clayton Kuhn, então, já apresentado pelo John, introduzido pela Teresa. Eu sou gerente de riscos, uma grande empresa aí de serviços de dados global. Trabalho com gestão de crises, recuperação de desastre e continuidade de negócios. Tive minha primeira experiência com continuidade de negócio cerca de uns 8, 9 anos atrás. E de lá para cá, cada vez mais envolvido no tema, e alguns anos atrás aí envolvido no BCI, uns 3 anos atrás envolvido no BCI, né? O instituto no qual eu me certifiquei profissional de continuidade de negócio, e comecei a agitar os outros certificados mais antigos aí do Brasil, para justamente termos um fórum aqui no Brasil, tratando em língua portuguesa especificamente, dos temas relacionados à continuidade de negócio. Tá? Essa sinergia que gerou o interesse de todos os profissionais acabou ocasionando a submissão da solicitação para abertura do capítulo do Brasil, do BCI aqui no Brasil. Então, o board lá do BCI aprovou esse capítulo, né? E a gente começou a trabalhar com o pessoal de Portugal e da Espanha
para apoiá-los também na construção dos capítulos dos países, né? E aí foi, acho, né, Teresa, onde a gente primeiro teve contato, né? Exato. Sim, sim. Então, e agora a nossa gratidão aí, né, para a Teresa e a F24 por apoiar esses relatórios do BCI, né, e disponibilizar um dos primeiros também conteúdos, relatórios em português, né, algum material já em português. Então a gente está começando os primeiros passos relacionados aí à diversificação das línguas, né, do conteúdo de continuar negócio em outras línguas, né, especialmente em português, nesse caso. Posso compartilhar, Teresa, sobre o BCI? Sim, então? Claro que sim. Bem rapidamente. Não sei se eu tenho que fazer alguma coisa para passar... Deixa-me ver. Será que a Cristina está por aí para ajudar a gente? Sim, a Cristina está. Se calhar eu tenho que deixar de mostrar. Vou deixar de mostrar eu. Já deixei. E vou passar. Eu acho que já pode, Cleiton. Vamos lá. Me digam aí se vocês conseguem ver, tá? Ok. Já? Não? Ainda não. Deixa-me ver se a Cristina... Ainda não. Tenho que mostrar, se calhar, não sei se carregou no botãozinho. Ainda não está disponível aqui para eu compartilhar. Deixa-me ver se eu tenho que fazer. Cleiton. Eu acho que agora... Veja, Cleiton. Agora perfeito. Agora sim. Ok, legal. faltava eu fazer uma coisa. Está vendo a minha tela já? Sim. Tá bom. Então, eu vou passar bem rápido, tá, nos slides aqui, para não perder muito tempo, investir muito tempo com um assunto aí de introdutório e a gente já passar para as apresentações, os relatórios, comentários, tá? O BCI foi fundado lá em 1994, tem capítulos por quase todas as regiões, praticamente todas as regiões do mundo, diversos países diferentes. É uma associação de profissionais de continuidade de negócio que não tem fins lucrativos e visa desenvolver conhecimento sobre melhores práticas e continuidade de negócio, né, os temas correlatos aí, para gerar uma padronização de conhecimento e uma certificação de que aquele profissional minimamente conhece o tema, né? Somos mais de praticamente 10 mil, 9 mil membros, um pouquinho mais de 9 mil membros, e trabalhando em diversas diversas organizações de diversos setores diferentes. O que se defende no BCI é excelência profissional em continuidade de negócio e essa certificação que o BCI provê garante uma inequívoca competência profissional, pelo menos o conhecimento das habilidades e das técnicas, né, e ferramentas é capaz de ajudar as empresas a aprimorarem seu nível de maturidade em continuidade, tá? Alguns números aqui com relação aos membros BCI em alguns países do mundo, está resumido aqui, tá? Mas a gente tem um avanço ali de 2021 para 2023, relacionado ao aumento de profissionais certificados, né? Esses são os profissionais certificados que mantiveram a certificação, então renovaram a certificação ao longo do tempo, tá bom? E como o BCI pode ajudá-los, né, aos profissionais como um todo, através de treinamentos, educação, afiliação, disponibiliza uma série de conteúdos, relatórios como esse aqui que a gente vai comentar, e experiências de liderança, né, para engajar novas pessoas e participar de diversos outros tipos de eventos, inclusive internacionais, né, como esse aqui, e como outros, por exemplo, né, onde se reúnem todos os líderes dos capítulos, uma série de outros eventos que possibilitam aí
os profissionais se encontrarem, realizarem benchmarking e se desenvolverem, tá? Uma série de níveis de filiação, tá? Então, a filiação inicial é gratuita, qualquer um pode entrar no BCI, na página do BCI e se inscrever e já ter algum conteúdo disponível, e a partir dali, fora os materiais disponíveis gratuitamente, existem outros treinamentos e outros materiais que aí requerem um pouquinho mais de tempo de investimento, tá? E na medida que a pessoa tem mais conhecimento, é certificada pelo BCI, faz o exame, né, checando ali se a pessoa tem o mínimo conhecimento necessário, vai evoluindo, e nível de experiência também, né, profissional na área, vai evoluindo em níveis de certificado, tá bom? Em linha geral, aqui uma visão geral, tá? É importante dar o mérito também a todos os membros da equipe do capítulo BCI. Hoje o atual presidente, o chairman, é o Daniel, tá? O vice é o Wagner. Eu fui o primeiro, como o John falou, né? Quando a gente construiu o BCI no ano passado, mas a partir de setembro é com o Daniel, tá? Então a gente ajuda, claro, apoia, organiza e direciona, mas a cabeça aí hoje do capítulo é do Daniel, tá bom? Uma visão geral sobre as práticas profissionais aqui, né? Temos o guia de melhores práticas e algumas práticas profissionais ali de gerenciamento e as técnicas, tá? Não vamos entrar no mérito muito no detalhe aqui, mas é só para que toda a audiência conheça, né? Caso nunca ouviu falar, possível também como certificado ou como membro do BCI, ter disponível pelo menos a versão light desse material já gratuitamente, tá bom? Lá no site. Então, recomendo aí que todos se inscrevam, né, se envolvam e conheçam um pouquinho mais. É isso aí. Sobre o relatório 2023. Aqui, Tereza, eu tenho o mesmo material que você tem aí. Se você quiser, eu continuo pilotando aqui, tá? Ok, como quiser. Legal. Ok. Começo então eu a explicar o relatório. Neste caso, a base, a amostra foi feita sobre 336 participantes. Os participantes pertencem a vários países, 49 de todos os continentes, e basicamente a população está composta por 45% de profissionais da continuidade de negócio, mas também há um outro 55% bastante mais misturado, no qual estão presentes profissionais da gestão de riscos, gestão de emergência, IT, etc. Ou seja, que nesse aspecto é bastante variável, além de que também bastante variável enquanto a setores. O setor mais forte é o setor financeiro, mas também está presentes todos os outros, entre eles os setores públicos. Depois, este estudo está baseado também numa participação mais profunda, mais profundizada, de 11 participantes que fizeram umas entrevistas mais em profundidade. Também é interessante que este ano a participação foi não só de grandes empresas, mas também já começa a crescer um pouco a participação de empresas pequenas, medianas pequenas. Eu acho que pronto, é uma amostra bastante representativa, porque toca todos portanto, a geografia, os setores, e também está composta por profissionais de várias... não sei se o Clayton quer avançar, mas para a próxima. Eu não sei se posso eu aqui. Não posso, não. Se quiser manejar, vamos ver se a gente consegue... Não, está bem, eu digo Clayton. Não, está ótimo assim. Pronto, nós vamos entrar diretamente na nossa caixa de ferramentas, no Toolbox, que é como é que as organizações estão a gerir as emergências e a continuidade de negócio e os planos de gestão de crise. Neste ano, portanto, em relação ao ano 22, vemos um máximo histórico no uso de soluções especializadas. Isto tem a ver com o resultado da incorporação deste tipo de soluções durante o Covid. O Covid foi portanto, a situação do Covid
provocou de alguma maneira ou convidou a muitas empresas a ter em conta soluções que permitissem a comunicação de empregados que estavam separados fisicamente. Portanto, foi um ano na qual se começou a ter isto em conta e que se começou a contratar e a ter o projeto de ter soluções especializadas. E ao longo do ano 21, o que se aprecia, do ano 22, o que se aprecia é que começam a tomar mais maturidade e começam a crescer em uso este tipo de soluções específicas. Passado? Uma coisa, Clayton, John, qualquer coisa que queiram juntar ao que eu estou a comentar, por favor, porque eu acho que aqui trata-se de que façamos isto o mais rico possível, portanto, qualquer coisa que vocês queiram somar aos meus comentários, perfeito. Dentro do uso das soluções especializadas de gestão de emergências e crise, o que também se pode apreciar neste relatório é que o uso do software as a service está por cima de 80%, por terceiro ano consecutivo, frente às soluções on-premise, que têm uma série de inconvenientes, por dizer de alguma maneira, porque pronto, o software on-premise tem que estar instalado em cada computador, portanto está muito localizado, de alguma maneira está mais limitado, além de que o que se aprecia também é que em muitos casos é mais obsoleto em termos, quer dizer, a atualização que pode ter um SaaS é muito mais dinâmica daquela que podem ter as empresas ou o software on-premise. Portanto, realmente Teresa, é a solução favorita. Diga. Se eu puder fazer uma observação aqui, pegando o cacuete de avaliação de terceiros, né? A gente vê no relatório esse resultado sobre o Software as a Services, né, como uma solução em expansão, né? Mas para a continuidade do negócio, volta e meia, existe uma confusão entre o conceito de nuvem, né, o que tem infraestrutura em nuvem e o que é um SaaS. Volta e meia, o SaaS não está em nuvem, né? Nessas análises de fornecedores, a gente volta e me encontra situações nas quais a empresa contrata o serviço, mas, né, como um software as a service, mas ele está alocado aí num local físico que necessita da mesma forma aquela revisão ali de ambientes redundantes, planos de continuidade de negócio, recuperação de desastre e tudo mais. Então, é interessante ver o número, né? Mas mantenha-se preocupado, tá? Esteja preparado da mesma forma. Pode ser que o seu SaaS não seja cloud, tá bom? Claro. Não, é fundamental ter em conta esse elemento quando uma empresa toma em consideração o projeto de integrar uma ferramenta deste tipo à sua organização. Está claríssimo. É um elemento importante. Pronto, outro aspecto que se vê nesta análise deste relatório é que cada vez mais baseamos a nossa gestão de incidentes e a gestão de crise no telemóvel. Ou seja, há elementos, há terminais que estão a cair em desuso, como seja o telefone fixo, o telefone da mesa, ou os tablets, inclusive, que estiveram tão na moda há um par de anos ou 3, estão a cair em desuso e agora recai sobre o telemóvel com uma diferença muito pequena com os computadores de mesa, portanto com os computadores, os portáteis, mas o que é também chamativo é uma certa subida no uso da rádio, dos walkie-talkies também, e dos telefones satelitais, que tem a ver com os casos que houve durante o ano 22, algum tipo de incidentes relacionados com eventos climatológicos, eventos naturais, que se suportam um bocadinho mais nesse tipo de telefonia satelital, embora está muito por debaixo. Ou seja, o elemento que os nossos profissionais da continuidade de negócio, da gestão de crise, etc., com o qual eles operam, é com o telemóvel, basicamente, pelo que, claro, as soluções têm que estar absolutamente adaptadas a este espaço de trabalho. Não sei se há aí algum comentário mais sobre este tema, mas eu penso que é bastante claro.
Os walk-talks e rádios, volta e meia, conheço o pessoal que tem e usa como contingência, né? Para quando der algum problema Claro, com o backup. celular, operadoras, pode ter Exato. o rádio disponível, né? Exato, é um backup, no fundo, pode funcionar como essa alternativa a casos que podem ocorrer. Eu não sei, no Brasil, por exemplo, a indústria está bastante implementado o tema do walkie-talkie, das rádios, há uma série, o setor público, há uma série de setores que estão mais envolvidos com este tipo de ferramenta, mas sim, é Talvez interessante ver algumas o áreas, crescimento. talvez algumas áreas mais remotas aí, né, que os sinais de telefonia não sejam tão fortes em algumas regiões do mundo, pode ser ainda algum ponto de utilização mais forte dos walkie-talkies também, né? Claro, claro. Eu acho que aqui também a avaliação importante é ter em conta que as empresas devem estar preparadas com opções, com várias opções. Ou seja, não deixar recair toda a comunicação de emergência num canal, devem ter várias opções, devem poder utilizar diferentes canais que lhe permitam ter essa resiliência e essa capacidade de reação e de poder continuar a trabalhar no incidente. Não sei se o Cleiton quer passar à seguinte diapositiva. Isto, pronto, basicamente vem a dizer o que eu já tinha dito, não é? Que os walkie-talkies subiram depois de uma descida importante no ano 21, há um crescimento e agora, pronto, está um bocadinho estável, embora ainda estamos em valores por cima do 18% do ano 21. E as tablets estão a cair em picado. Eu não sei a vossa experiência. Eu, a verdade é que tenho uma tablet metida na gaveta já faz tempo. Os telemóveis são cada vez mais completos, são muito mais usáveis, fáceis de levar de um sítio para o outro. E a verdade é que as soluções de gestão de crise já têm todos esses escritórios digitais de forma a poder trabalhar com um escritório no bolso, não é? No meu ponto de vista, foram muito substituídos pelos celulares, com toda certeza. Né? Os celulares são cada vez mais grandes, ou maiores, não é? E as tablets, de alguma maneira, são demasiado grandes, não sei. Talvez tenha os dias contados, parece ser. Qual é, segundo o estudo, qual é as áreas nas quais as empresas entendem que estão mais apoiadas quando têm um software ou uma solução específica para a gestão de crise? A área que mais apoio proporciona, ou a sensação que têm de maior apoio, é na área da comunicação massiva, ou seja, da capacidade de alertar e notificar em pouco tempo grandes quantidades de empregados ou todas aquelas pessoas que precisamos, bem sejam internas ou externas, ou seja, essa capacidade de rapidamente comunicar com todas aquelas pessoas que precisamos. Essa, digamos que é o forte, não é? O prato forte. Muito seguido de elementos de trabalho colaborativo, ou seja, de poder começar a fazer esse seguimento dessas checklists e desses procedimentos que temos que ir seguindo numa crise e também poder ter visibilidade de tudo o que está a acontecer. Portanto, eu penso que logo a seguir a essa comunicação massiva está a colaboração de equipes e esse trabalho digital ou digitalizado de todas aquelas tarefas que temos que fazer e que esse reporting seja praticamente automático, ou seja, que a direção ou as equipes mais táticas ou estratégicas da empresa possam ver rapidamente o que é que está a acontecer, em que ponto é que estamos, o que é que já foi feito, o que é que falta por fazer, etc. Depois há um elemento novo, que aqui o John, se calhar, também tem depois coisas para falar connosco sobre este tema. Um elemento que subiu em percentagem é o uso para formação. Ou seja, as empresas começam a temos mais percentagem de uso
deste tipo de soluções para formar as equipes, ou seja, para treinar e para ter um certo dinamismo na preparação dos planos, em simulacros, exercícios, formações, etc. Esse é um dos elementos. Sim, Teresa, é importante ver o tamanho, né, dos áreas onde o software, mecanismos e dispositivos podem ajudar, né? O número aí de 85%, 86%, ou seja, a percepção de que precisamos de informação, né? Na hora em que temos um evento significativo, a primeira coisa que precisamos, se vamos a liderar uma resposta a esse incidente, a esse evento, precisamos de informação sobre a gravidade, a urgência e a tendência, ou seja, a gravidade, né? Em termos de se temos quais são o tipo e local que foi afetado, a urgência, se temos vítimas, a urgência de necessidade de assistência externa, etc. E a tendência, ou seja, se está saindo, está contido ou não está contido, e precisamos nos concentrar nisso para poder tomar decisões sobre prioridade de colocação dos recursos, ambulância, do que for. Isso em primeiro momento, né, que nós chamamos de emergência, né, resposta de emergência, mas também temos a parte de gestão de risco, a gestão de crises, né, onde vamos entrar no ciclo do incidente em termos de resposta, recuperação e retorno, né? Em todos esses, o tipo de informação, as pessoas que estão envolvidas nisso aqui precisam rápido acesso à informação para tomar a decisão de que fazer, quando fazer, com quem fazer e como deslocar as equipes, né? Essa percepção está influenciada muito pelo COVID, né? Tanto no início, durante e depois agora, e o relatório fala sobre isso, quando o uso de home office, né? Ou seja, as pessoas não estão mais em um local, estão em vários locais, em sua casa ou em outros locais, inclusive. O uso, então, de equipamentos móveis traz vantagens, traz desvantagens, traz incertezas, traz um monte de coisas que precisamos poder lidar com isso e, às vezes, falhamos. Então, a redução do tempo em termos de toma de decisão, a confiança que as pessoas vão ter que ter para a toma de decisões rapidamente e ao longo do tempo eficazmente, e a habilidade que eles têm que ter, e essa palavra é importantíssima, que eu vou estar falando sobre exercícios, porque é para desenvolver habilidades e não para desenvolver conhecimento, é tão importante na redução de tempo e poder voltar a trabalhar em condições normais e produtivamente, né? E sem ter uma exposição adicional, porque perdemos nossa resiliência devido ao incidente, né? Coisas assim começam a aparecer neste relatório que para mim são significativos, né? É só buscar o que você acha. Obrigado, Teresa. Não, obrigado. Muito obrigado, João. Totalmente de acordo. Ter acesso à informação, e não só à informação, mas à informação que cada um precisa para a toma de decisões. Não toda a informação, mas a informação específica para cada departamento ou para cada rol dentro da gestão da crise. Eu acho que o ano 22, retomando um bocado o que o João está a dizer, o ano 22 foi o ano pós-Covid, foi um ano no qual tivemos que assumir todas essas grandes alterações que o John comentava, não é? Que de repente o trabalho deslocalizou-se, as pessoas começam cada uma a trabalhar em casa, e agora no ano 22 algumas empresas estão a voltar,
mas ainda há muitas que não, e sobretudo, pelo que diz o relatório, as medianas empresas continuam com o trabalho ainda muito deslocalizado e nas casas, e claro que isso é logicamente um desafio para as organizações. De todas as maneiras, ainda há certas barreiras que se têm que ultrapassar. Pelo relatório, a que se vê que é a grande barreira é a barreira custo, ou seja, que as empresas tenham esse orçamento ou essa vontade de preparar esses orçamentos para este tipo de soluções específicas e profissionalizadas. Também logo seguido de empresas que consideram que são demasiado pequenas para precisar deste tipo de soluções, embora aí, volto ao que vos dizia antes, o que se está a ver é que as empresas medianas e pequenas continuam com muito trabalho fora dos escritórios, ou seja, com empregados muito dispersos, pelo que este tipo de soluções que permitem essa rápida interação, etc., são fundamentais. E depois aqui chama-me a atenção, com 6,7% dentro da percentagem de dificuldade, a complexa implementação deste tipo de soluções. No ano passado, se não me engano, este argumento pesava 14%, mais ou menos. Porque a descida? A descida tem a ver com que as soluções são cada vez mais intuitivas, fáceis de utilizar, portanto a implementação não é tão complexa. Ou seja, já se está a começar a perder aquele medo que tinha todo o sentido, porque se calhar no início, há uns anos, as ferramentas constituíam uma dificuldade maior à hora de fazer essa implementação. Hoje podemos dizer que essa sensação por parte dos utilizadores já não é essa, e já consideram que as soluções são mais fáceis de fazer o setup e de implementar. E também tem a questão de múltiplas ferramentas distintas para gostos e perfis variados de empresa também, né? Desde as gratuitas até as muito caras, desde as mais simples até as bem completas, né? Desde as mais simples de implementar até as outras mais complexas. Então é também uma questão de criatividade e pesquisa, né? Buscar marketing com outros profissionais e buscar no próprio mercado ali algumas referências, né? Acho que é importante para a decisão aí, ou definição. E como você falou, Teresa, não tem desculpa se é grande ou pequena, né? Talvez a questão da empresa pequena seria também eu não me importo muito com isso, eu não vou ser tão impactado com um problema, né, desse tipo. E depois da pandemia, as pessoas perceberam que acontece dentro de casa, né? Acontece em qualquer lugar. Então agora começam a se preocupar mais e buscar novas alternativas, né? Completamente de acordo. Sim. Aqui, o que é que podemos ver? Vemos que há um crescimento muito importante e que agora mesmo só 1/3 das empresas utilizam as salas de crise físicas, ou seja, houve um crescimento até 60 e tal por cento de uso de salas virtuais. E isto tem muito que ver com o que falávamos antes, o pós-Covid, o começarmos a trabalhar deslocalizados do nosso escritório, mas eu penso que além de poder criar uma sala de crise num minuto, ter todas as pessoas na sala digital, poder ter essa informação que o John dizia antes, poder ver o que é que aconteceu, o que é que está feito, o que é que falta por fazer, ou seja, ter esse espaço de trabalho rapidamente. As salas virtuais de crise enriquecem também a possibilidade de partilhar rapidamente com equipes internacionais, de chamar rapidamente empresas externas ou consultores ou qualquer tipo de apoio que precisemos a estas salas virtuais, porque é muito mais ágil todo o processo que ter a sala
física. Claro que aqui há retos, não sei se se diz em português, desafios, aqui um português e espanhol, há alguns desafios com as salas digitais, não? E aqui eu poderia comentar que alguns são as não disponibilidades, ou seja, as faltas de disponibilidade de algumas ferramentas, e talvez aí as que o Clayton dizia, as gratuitas, que há, aí nós não podemos pedir a garantia a essa empresa que nos dê essa solução em caso de crise. As que não são gratuitas, sim, em princípio devem ter esse SLA e essa garantia. E depois há um tema muito importante, não sei qual é a vossa opinião, que é o tema da proteção da informação e da garantia da confidencialidade do que se está a falar numa sala de crise. Ou seja, que de alguma maneira possamos garantir que essa informação que estamos a partilhar, que é sensível para a nossa empresa e que pode até provocar danos reputacionais e, enfim, uma série de efeitos, que essa segurança da informação e que a proteção da informação esteja de alguma maneira garantizada. Garantida ou garantizada? Não sei. Garantida. Mas garantizada a gente entende. Ok. A verdade é que se usar a palavra garantia significa que existe compensação. Então, normalmente se oferece assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade que for. Né? Assegurar não significa que vou recompensar se perder. Okay? Se usa a palavra garantia, significa que alguém vai pagar por isso. Uhum. É o que se chama, aí onde entram as outras propriedades, né? Não repúdio, responsabilidade, accountability. Então, o uso dessas duas palavras é importantíssimo. Sim. Duas observações. Claro, se calhar, pronto, vamos lá ver, as empresas que dão um software específico, o SLA sim dá essa garantia de compensação no caso de falho em disponibilidade. Em princípio, é assim que funciona uma garantia de disponibilidade, pelo menos assim as que eu estou a pensar agora. Ou seja, se o serviço que eu tenho contratado não me dá a disponibilidade que eu tenho por contrato, há uma penalização a essa empresa, a meu favor, por essa falta de disponibilidade. Enquanto à segurança da informação, se calhar a palavra garantia não é exata, o que me refiro é que essas empresas estejam preparadas com todos aqueles elementos de controle que são necessários e que estão, em muitos casos, certificados, e que é um trabalho que está por detrás de proteção e de alguma maneira de trabalhar para que essa informação esteja contida e que esteja protegida de ataques externos, etc. Logicamente, esta era o que eu queria transmitir. Sim, perfeito. É a grande discussão histórica, né, que software é o único produto do mundo que não tem garantia, né, de uso, né, o risco de uso é com o usuário, né, mas a informação, o conteúdo é que nós temos que de alguma forma transmitir confiança a quem usa e ter a confiança de quem provê, né? Esses são os objetivos principais, né? Tanto na confidencialidade como a integridade, etc. E tal. É um assunto para outro seminário. Semana que vem, inclusive. Combinamos para outro. Na semana que vem a gente vai ter aqui o seminário sobre fornecedores, né? E a gente vai comentar também um pouquinho sobre isso. Os contratos, não só com necessidade de SLA, mas também o tempo de disponibilidade e as cláusulas punitivas ali, caso contrário, né? Alguns pontos importantes para ser levado em consideração também, né? Aqui eu gostaria de complementar a fala de vocês, falando sobre a dificuldade que algumas empresas têm daqueles ambientes híbridos, né? Então, hoje em dia tem algumas das empresas, aí uma boa parte das empresas que mantém equipes trabalhando remotamente.
né? Temos 100% remotamente, temos aquelas híbridas que vão volta e meia no escritório, e tem aquelas que estão trabalhando pesadamente de forma presencial. O problema maior aí é como unir as equipes remotas e as equipes presenciais, né? Quando todas estão remotas, fica mais simples, né, utilizar uma ferramenta ali de sala virtual, por exemplo, né? Mas quando eu tenho essa situação híbrida, ou quando todos estão físicos também, né, tendo disponibilidade do ambiente físico, se reúnem, vai ter o tempo de deslocamento, etc., mas é possível. Agora, quando é híbrido, essa junção se mostra para mim um pouquinho mais complicada, né? Volta e meia a gente não tem, as empresas não têm essa preparação nas salas, nos ambientes com conferência, os microfones, as câmeras, né? A forma de integrar quem está remoto, quem está presencial, está ainda um pouquinho em evolução, né? Melhorou muito com a pandemia, mas ainda acho que tem uma evolução a cumprir aí, né? Sim, é natural, porque no fundo isto é um processo, desde que começou com a pandemia, é um processo de amadurecer esses processos, mas a minha experiência aqui é que é uma realidade, ou seja, esse misto, esse híbrido, há empregados que estão, há outros que não estão, ou inclusive eu que trabalho numa multinacional posso ter que partilhar com a Alemanha ou com colegas fora, e isso para mim é muito fácil, ou posso saber como é que estão os meus empregados que trabalham no Chile rapidamente, ou seja, essa capacidade de ter informação rápida. Mas estou de acordo, Clayton, que no fundo estes processos obrigam-nos a acostumar-nos a coisas que são estranhas, não é? Uns estão aqui, outros não estão, e é um processo, claramente. Se me permitem, eu gostaria de compartilhar um slide que eu tenho. Eu tenho que fazer, não sei se agora é o Clayton que tem que... Vamos ver aqui como é que a gente faz para compartilhar. A Cristina está por ali para apoiar a gente, de repente colocar o John como apresentador. Eu paro aqui, certo? Deixa-me eu digo. É bem rápido, mas show my screen, ok? Podem verlo? Vou avisar a Cristina. Já está, sim. Sim, agora sim. Eu vejo. Sim. Então, é justamente uma das coisas que aparece neste relatório, esta dificuldade que temos, né? Então, eu coloquei este slide aqui, que eu vou chamar de reengenharia, aliás, está escrito, reengenharia organizacional, né? Como que vai ser a estrutura de comando, controle e coordenação, né? Em todas as fases de um incidente, como que vai ser ativado esses planos com as equipes, como o Clayton falou, como que vamos juntar esses híbridos aí, né? Em todo. A segunda coluna aí é desafios para a solução para essa reengenharia. Né? Em primeiro lugar, é como que eu vou obter a informação que eu preciso. Né? Se eu vou deslocar as pessoas fisicamente, eu vou ter uma coisa virtual, quais são as informações que são as prioritárias? Eu não pode, porque existe algo que sobre informação, ou seja, temos tanta informação que a informação que nós precisamos não é a informação que está aparentemente destacada, né? Aliás, tem uma história sobre o exército americano, na primeira invasão aí de Iraque, que um dia posso contar, mas o software basicamente era para saber onde estavam todas as armas, alimentação, qualquer recurso que precisavam, né? E era acessava por todos, desde o soldado até o general. Quando o general precisava saber, ele esperava 3 dias para obter a informação de volta. E tem um consultor que foi ex-IBM, que foi lá para o Pentágono, e ao ser recebido pelo general, o general falou para ele: "Você sabe o que eu faço na minha vida?" O consultor falou: "Você é o general." "Não, eu mato pessoas." E colocou a arma em frente da mesa para solucionar o problema, né, de software. Então, essa coisa de obtenção e validação
O nome do consultor se chama Tom Gilb. Tom, T-O-M, Gilb, G-I-L-B. Vocês podem achar ele no Google. Em segundo lugar, é seguimento dos procedimentos planejados. É uma queixa muito grande. O pessoal sai e não presta atenção no procedimento, na instrução. Ele diz, faz assim, faz assado, faz o que tem que fazer. Não segue, né? Inventam outra coisa. Acham melhor. Ou seja, se perde o ordenamento fundamental para uma determinada ação, um plano de comunicação, por exemplo. Falhas de execução com processos manuais, né? Em quarto lugar, comunicação com os colaboradores, exercícios, ou seja, as habilidades no uso de todo isto aqui rapidamente, né? É algo importante. E a terceira coluna são as ameaças, o uso do WhatsApp, uso disso, uso do outro, etc. e tal. Mas, reforçando, é necessário reconstruir. Reconstruir não é bem a palavra, é construir um ordenamento novo para esta situação híbrida que existe. É voltado a ter uma estrutura de resposta e recuperação, etc., adequada, rápida e hábil. Pronto, como saio daqui, como retorno, sharing, show, stop sharing. Bueno, alguém stop sharing para mim. Obrigado. Voltou para mim aqui. Vamos continuar aqui. O então. relatório, como eu digo, é riquíssimo nestas coisas aqui. O problema é que está um pouco espalhado por todo quanto canto, não? Mas dá para extrair um acervo de ouro. Sim. E vamos avançar, vamos já um bocadinho mal de tempo. Eu acho que vamos fazer agora assim, uma fase como mais rápida para que nos dê tempo de fazer algumas conclusões. O que podemos ver é que o e-mail com 70% ainda é o canal de comunicação mais utilizado para gestão de eventos de emergência. Digo devagar porque é uma coisa que me chama muita atenção, que o e-mail possa continuar a ser considerado como um canal. É inacreditável, né? É inacreditável. E-mail para crises é inacreditável, não tem como, né? São situações assíncronas de mensagem, volta e meia, muitas pessoas envolvidas, né? Pessoas que não vão tomar decisão. Então, para mim, não funciona. Com certeza não funciona, né? E-mail numa situação de crise é para reportar pós-mortem ou para formalizar alguma questão ali, né? Mas não durante o manejo da crise, né? Tem que ter outra tomada, né? Tem que ser mais online, ele tem que ser mais cara a cara na hora, né? Exatamente, completamente. E depois vai logo seguido dos messengers corporativos que subiram bastante em relação ao relatório anterior. Está bem, mas tem que ser sempre considerado um backup também para o caso de não poder ter esse acesso a esse messenger, porque isso é outra coisa que também as empresas devem ter em conta, a possibilidade de não poder, ou de não ter disponibilidade de usar a própria infraestrutura, pelo que, no meu ponto de vista, os canais de comunicação de crise devem ser sempre redundantes, ou seja, devemos ter várias opções, devem ser o mais insistentes e chatos possíveis. Um e-mail não é chato, um e-mail não nos acorda, um e-mail não nos faz sair de uma reunião. Não pisca vermelho? Exatamente, não pisca vermelho. Portanto, aqui eu acho que, como dizia o John, temos que mudar de paradigma aqui, temos que construir uma nova maneira de pensar. O e-mail e o Messenger não podem ser as dois grandes canais de comunicação. Não tenho mais que dizer sobre este tema. O WhatsApp está a aumentar, aqui também não tenho muito mais para dizer. O John tinha na sua slide um aviso, portanto uma anotação nessa na terceira coluna que dizia Crisis Control, avisou, acho que o WhatsApp foi a app mais atacada no ano passado, portanto para mim também continua a ser de alguma maneira
Eu compreendo que é uma ferramenta muito intuitiva, que temos todos integrados na nossa vida, mas um bocado a mesma coisa. Eu não sei se o WhatsApp me vai convidar ou vai convidar a minha filha a uma festa de anos, ou se é uma comunicação de emergência. Portanto, misturamos a vida social e pessoal com a gestão de crise ou a gestão de emergências, e por outra parte estamos a usar uma ferramenta que é mundialmente conhecida por ter esta dinâmica de possíveis ataques, etc., e de ter um risco nessa segurança da informação. E volta e meia aqui no Brasil a gente tem definições do Poder Judiciário de bloqueio do WhatsApp, né? Uma situação de exceção aqui no Brasil, né? Na situação na qual politicamente a gente vive, mas volta e meia um juiz lá determina que é para baixar o serviço do WhatsApp e o serviço para, né? Já faz algum tempo que não, mas aconteceu seguidamente. Não sabia. Uma razão mais. Não somente o WhatsApp, Clayton, né? Sim. Tudo o que é da Meta, né? Ou seja, Facebook, e do outro lado da Google, o YouTube, ou tudo o que é mídia social, né? Telegram, etc. e tal, ha sido objeto de restrição. Seguimos. Não sei se vocês me ouvem. Sim, ouvimos. Agora sim, tirei, não sei se era... Deixei de ouvir o John. Estava a dizer que era YouTube, todas as soluções... Mídia social. Todo o que é comunicação e mídia social. Sim. Claro. E no fundo... Han sido, não é que é agora, foi ayer, ontem, não foi mês passado, etc. Durante toda a pandemia, durante a terceiro ciclo da pandemia, todos foram objetos de algum tipo de restrição. Não somente aqui no Brasil, né? Estados Unidos também, né? E gente expulsa e todas essas coisas aí. Sim. Consequências de tudo isso. Ou seja, depender de algo que é tão vulnerável à intervenção externa tem seus riscos, né? Ou seja, é uma questão aí de análise e avaliação de risco e as alternativas, né? Quais são as soluções que vão ser dadas? Vai ser diversificação, vai ser que coisa, né? As cinco soluções possíveis aí, estratégicas, tem que se decidir e construir em cima dessa estratégia, né? Diversificação é uma replicação é outra, compra do serviço externo de emergência é outra. Ora, uma das opções, não fazer nada, não é a melhor opção estratégica. Né? Não é opção. Logo, eu estou usando a linguagem, o vocabulário das boas práticas de continuar negócio, neste caso, uma prática técnica que se chama, que é a busca de soluções, né? Para uma situação dessas, que é o PP 1, 2, 3, 4. PP4. Adiante, podemos ir? Aqui talvez, Tereza, seja o motivo pelo qual os apps gratuitos têm um percentual de satisfação menor, né, em relação a apps dedicados, né? Exatamente. Continua a crescer o uso, mas a satisfação está a descer, ou seja, essa sensação de insegurança e essa insatisfação cresce, sem dúvida. Podemos avançar, eu acho que temos que acelerar um bocadinho. Quais são isto também já falámos um bocadinho, quais são aqueles elementos que as empresas dão mais importância na comunicação ou numa ferramenta de comunicação de emergência. A primeira, sem dúvida, é essa capacidade de comunicação massiva, e depois está todo aquele elemento que já falámos da colaboração, de poder partilhar e ter acesso à informação, como dizia o John antes, poder partilhar e poder trabalhar com as equipes de forma dinâmica. Ou seja, está claro,
volto a repetir. Enquanto ao desencadeamento e à execução dos planos, o que se pode ver neste último relatório é que houve uma diminuição na ativação. Isto é um bocado também o resultado de que durante a época do Covid houve muitas ativações, houve um bocado o efeito do Pedro e o Lobo, não é? Que às tantas já havia um excesso de ativações e começou já a haver uma certa... um certo mais critério, talvez, à hora de ativar e na toma de decisão antes de ativar. Aqui, basicamente, o que se vê também é um reforço. Há uns 60% de empresas que ativaram entre 1 e 5 vezes e houve também um reforço nas formações. Só 21% das empresas é que não ativou nada. A média, normalmente, dos simulacros que se podem ver é 1 ao ano, mais ou menos. Aqui interessante porque é que se ativa, ou quais são as razões pelas quais houve ativações. O maior foi situações adversas, climatológicas adversas, ou seja, ao longo do ano 22 houve uma série de eventos climatológicos, cheias, inundações, incêndios, que provocaram essa necessidade de ativação. Seguido logo de os incidentes IT, e da cibersegurança, porque os ataques ciber cresceram ao longo do ano 22, não quero dizer inventar números, mas acho que como um 38% aproximadamente de crescimento neste tipo de eventos. Portanto, estes são as 3 tipologias de eventos mais que provocaram essa maior ativação de planos. Essa rapidez na ativação está a aumentar, ou seja, a capacidade de fazer uma ativação rápida é cada vez maior. Há também um crescimento na automatização desta ativação com equipamentos IoT, ou seja, essa capacidade através de sensores ou de equipamentos de ativar um plano de emergência ou de incidente rapidamente. Mas basicamente a grande média, digamos, o 92% das empresas ativa dentro da primeira hora. Também tem a ver com que há empresas que preferem primeiro tomar essa decisão e ter mais conhecimento antes de ativar, tão rapidamente. Dentro desses 5 minutos dourados, que se chamam, está mais ou menos um 27%. As empresas conseguem ativar dentro desses primeiros 5 minutos e o 92% estão nessa primeira hora. Poderia ser um tempo razoável. Isto já disse antes, é preciso, se calhar, parte desse, não é medo, mas esse cuidado à hora de ativar também tem a ver com essa necessidade de primeiro recopilar a informação necessária para poder fazer essa informação, principalmente à direção, de onde há uma parte de toma de decisão sobre o evento e, portanto, aqui está refletido aí. Esta é a sensação, quer dizer, qual é a sensação das empresas enquanto à satisfação dos tempos? As empresas são cada vez mais exigentes consigo mesmas, querem ser rápidos, o tempo está claro que é um fator fundamental, e então cada vez a exigência é maior, com o qual a satisfação está aí, desce um bocadinho. E quais são as maiores dificuldades? Eu acho que aqui, não sei se já tínhamos falado disso, acho que não, uma das dificuldades que as empresas se encontram é no momento de poder comunicar com as equipes, é ter essa informação bem estruturada, ou seja, saber com quem é que me tenho que comunicar e ter essa informação toda atualizada, etc. E depois também a dificuldade dos receptores compreenderem bem essa informação que estão a receber. E aí entra outra vez a necessidade da formação, de que as empresas façam um investimento importante ou que trabalhem em formar as equipes de trabalho para poderem compreender bem essas comunicações de uso e poderem avaliar bem a situação.
se quiser avançar para podermos... Eu gostaria de, por causa do tempo, Teresa, gostaria de volta para o slide anterior, por favor. Pegar gancho aí das palavras do Clayton. Ele mencionou vermelho, né, que significa um alarme, né? Quando você constrói ou está construindo sua organização para tratamento de crises ou emergências, o que for, normalmente é recomendado 3 ou 4 níveis, né? O primeiro nível é stand-by, ou seja, não é um nível de atenção, mas é um nível de que estamos em uma situação em que vamos precisar de informação. O próximo é o amarelo, onde precisa já começar a prover informações para um sistema ou para um software ou para o meio de comunicação que vai ser utilizado e por quem, né? Aí tem o laranja. O laranja significa que essa informação já tem que estar disponível para os diferentes líderes em diferentes níveis da estrutura que você vai ter. Ou seja, a equipe de Information Security Emergency Response Team vai ter a informação, já está disponível rapidamente, eles podem já ver a informação sobre a tendência, a urgência, a gravidade, aonde está localizado, etc. O alarme significa ação. Você não tem tempo de buscar mais informação, a informação já está lá e você tem que tomar decisão. E a decisão é tecnológica, é física, é CIPA, é recurso humano, é supply chain, é que coisa. Isso já tem que estar tudo digerido. Claro. Essa é a construção de comando, coordenação e controle que precisa ser estruturado, desenhado, né? Baseado em alguma estratégia qualquer ou combinação de estratégias que são necessárias. E isso, uma vez que você desenha, o papel aceita qualquer coisa. Você tem que testar, exercitar, porque todos têm que ter a habilidade de fazer a partezinha que lhe toca, né? Me toca somente colocar informação sobre isto aqui. Qual é ele sabe como fazer isso? Ele tem condições de fazer isso? Isso é o nível mais básico possível. Mas a nível de direção, ele sabe que existe essa informação, tem a habilidade de usar essa informação muda, ele tem habilidade e confiança em mudar a decisão também. Isso só vem com exercícios, e não são exercícios, junta todo mundo na sala. Não é assim, não. É por um. Repetido, 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 repetido. Tem um programa de exercício. Nós fazemos a cada 6 meses, fazemos uma prova de tecnologia e informação. Mas as pessoas, gente, o que você está fazendo com eles? Não, e as pessoas são o maior elemento de falha dentro deste tema, não é? Da gestão dos incidentes, onde há maior índice de falha é na parte humana, não é? Na parte e é interessante que aqui no Brasil e em muitos países do mundo, na Espanha também, nós temos algo que se chama férias, vacaciones. Sim. É uma oportunidade tremenda de aprender se existe ainda, enquanto as pessoas estão de vacações, a resiliência necessária e o que acontece quando as pessoas retornam. Eles olham tudo o que foi feito e dizem, eu tenho que refazer tudo, eu estou submerso por 5 dias porque tenho que fazer o clearing e do backlog, né? Clearing and settlement é uma palavra em finanças e banking que se usa bastante, não tem que fazer tudo isso. Por quê? Por quê? É interessante que a introdução de cultura de continuar negócio começa com os exercícios, não começa com a estratégia.
Só proveitosa é a prática, né? Quando dói na pele, a pessoa vai levar mais a sério e vai se esforçar mais para aprender, conhecer e estar mais preparado, né? E aí onde uso a palavra habilidade. Agora, em inglês é bastante fácil porque existe uma distinção entre skills and ability. Ou seja, precisa conhecimento, sim, mas precisa skills. Traduz para português, passa a ser habilidade. E habilidade passa a ser habilidade. Ou seja, qual é a diferença? A diferença está no conceito de que temos conhecimento, capacidade, temos habilidades para utilizar esse conhecimento, informação e tudo mais, mas não praticamos. É um triângulo. Os 3 pontos, um triângulo isósceles, né? Todos os lados são iguais. A dependência da prática é fundamental para você ganhar velocidade e reduzir tempo. Absolutamente fundamental, senão nós ficamos aqui só fazendo projetos de mestrado. Né? Sim, a viver na teoria, mas efetivamente, completamente de acordo. Avançamos, que estamos muito mal, estamos já por cima do tempo. Os maiores desafios das organizações para comunicar numa crise é ter essa capacidade de reunir essa informação que precisamos, conseguir que as nossas equipes façam aquilo que esperamos deles, que também isso tem muito a ver com a prática, com saberem, com estarem acostumados a terem essa habilidade, essa capacidade de responder rapidamente e ter essa capacidade que também dizia o John antes, de visibilidade, ou seja, ter sempre essa visibilidade do nosso timeline, da cronologia do evento, o que é que aconteceu e em que ponto é que estamos e para onde é que temos que ir. E estes são os 3 maiores. Isto um bocado o mesmo conceito, ou seja, precisamos que a nossa informação e que os nossos empregados estejam informados e que a informação que nós temos seja boa. Aqui entra também muito tema cultural de se os empregados consideram que devem facilitar a informação ou não, e aqui também há outros temas por detrás que não vamos profundizar hoje. E a recolha de informação do tempo, dos eventos climatológicos, também foi bastante incidido neste relatório. Para ir terminando, e aqui já falámos deste tema, nessa tendência a construir resiliência, a tendência que se vê é um aumento na frequência da formação e dos exercícios, a prática, repetir. Aqui são boas notícias. O 42% fazem exercícios cada 6 meses. Há só um 6% que fazem o exercício ao mês, mas pronto, o resto temos aí uma média, parece que a tendência melhora. Podemos avançar. E como é que vemos o nosso futuro? Já tínhamos falado disto, os elementos IoT, ou seja, a possibilidade de automatizar as ativações e não ter esse elemento humano entre a ativação dos planos tem crescido, e é bastante interessante porque também elimina um possível fator de erro e um fator de redução no tempo muito importante, de redução no tempo de resposta. Outro elemento, não sei se o Clayton quer passar, é basicamente as ideias fundamentais ou os elementos de aprendizagem que podemos fazer a extração deste relatório, é que os telemóveis são o nosso terminal de trabalho, ou seja, é o device que utilizamos para trabalhar. SaaS é a opção para as soluções de gestão de crise de emergência. As pessoas continuamos a ser o elemento de falha, ou seja, o erro humano e continua a ser, e mais em crise, não é? Em situações de incidência e crise.
O instrumento de comunicação de gestão de incidentes e crises não pode ser só comunicar, nós temos que ter a capacidade de receber e de assumir essa informação e dar a essa informação o valor que nós precisamos para tomar decisões, ou seja, não pode ser só informar, tem que ser interativa, tem que nos dar a capacidade de preparar as nossas respostas. As organizações não estão a cumprir as taxas de resposta, mas tem a ver com aquele aumento que nós tínhamos dito de exigência e está a crescer a formação e os exercícios, e as aplicações gratuitas continuam a ser utilizadas em crise, embora, e aqui eu acho que isto é um ponto muito positivo, a satisfação com estas aplicações e pelos aqueles elementos que já falámos antes, não é? Da segurança da informação, da disponibilidade, de estar em mãos de decisões totalmente externas à nossa organização. Não sei se agora vocês querem também juntar, Clayton, John, um bocado as vossas conclusões, ou passamos, não sei se há perguntas, ou se querem fazer não sei se vai dar tempo para as perguntas, já está atrasado, né? Mas já acho passamos. que comentários gerais aí foram expostos durante a apresentação. Acho que a gente falou, e esses findings finais aí fizeram um excelente resumo, né, do que o relatório trouxe, das perspectivas para o futuro. A gente pode imaginar que cada vez mais a gente vai precisar de flexibilidade, mais automação, impressionantemente voltar aos básicos lá, né, e ter o mínimo de informação básica saneada para ter aqueles contatos rápidos massivamente ou com os colaboradores, né, em caso de necessidade. E agora um outro ponto talvez que a gente tenha que incluir mais detalhadamente no próximo relatório seria algo relacionado às inteligências artificiais, né? O Internet of Things está aí, mas, né, a gente vê aí anúncios aí por exemplo, Microsoft Copilot, né? Então, que prometem trazer grande flexibilidade, grande aumento de produtividade, talvez como utilizar esse tipo de inteligência artificial também para nos ajudar nessa questão de comunicações em crise, né? É um tema a refletir para o futuro. John, o que você tem aí para a gente finalizar? Não, achei que para um relatório que tem 80 páginas, né, e está escrito em inglês, né, hemos destacado os pontos mais importantes que consideramos, né, a adequação, né, a parte de exercícios, né, essa questão de habilidades e tal, falei um pouco sobre isso, a necessidade de estruturar, ter uma estrutura interna que consiga coordenar as coisas conforme eles vão acontecendo, né? Essa estruturação, essa reengenharia que necessita ser feita requer tempo, requer recursos, requer uma percepção, uma abordagem correta, etc. Estão aí em diferentes páginas, em diferentes locais, tem que se juntar isso para entender. Agora, sim, neste tipo de evento, eu sempre digo que temos que apresentar as coisas em português e deixar um pouco a parte do inglês mais como uma referência do que qualquer outra coisa, porque aqui no Brasil o nível de compreensão do inglês necessário para digerir um documento desse que foi publicado, a autora é inglesa, ela usa um nível de inglês bastante alto, requer bastante interpretação correta, né? Assim, o capítulo aqui do BCI, né? Estamos muito conscientes disso desde o início. Tanto é que agora estamos com um canal novo de YouTube, onde as coisas são em português, etc. E não esqueçam que temos um evento agora dia 29, Cleiton, né? Dia 29, né? Que vai ser colocado aí em WhatsApp dos grupos, no LinkedIn, etc.
A inscrição para isso, nós vamos estar vendo também as dificuldades que hemos tido neste seminário aqui. Vamos estar endereçando, já solicitei que a próxima reunião que vamos ter, vamos endereçar essas coisas, obviamente antes do dia 29. Eu acho que está tudo em ordem para dia 29. Tentem acessar, eu sei que o horário talvez não seja tão bom para Espanha e Portugal, um pouco avançado na noite, mas vamos estar gravando, então essa disponibilidade vai estar aí. É um aprendizado longo, demora, precisa estudar, precisa entender, não é copy-paste. E eu acho que a gente tem que agradecer muito a Tereza por essa oportunidade também, né, John? E a equipe da F24, a Cristina que está apoiando no background aí. Obrigado, Cristina. Obrigado a toda a equipe F24, porque, como o John falou, ou você lê em inglês um relatório de 80 páginas, ou você gasta aí 1h20 olhando esse vídeo aqui e tem uma visão geral sobre o que está falando lá, né? Por enquanto é assim, né, John? Daqui a pouco, Tereza, a gente vai ter também, se Deus quiser, os relatórios em português, em língua portuguesa, né? Esperamos assim, que a gente consiga um patrocinador, inclusive, para uma tradução do guia de melhores práticas para a língua portuguesa, né? A gente está lutando por isso aí. Quem sabe no futuro próximo. Temos que lembrar que a língua portuguesa, não somente devido ao Brasil, mas existem outros países, Portugal, obviamente, Angola, etc., que falam português. Somente aqui nas Américas, o português é a língua mais falada do que na Hispanoamérica, descontando México. Agora, veja bem, né? Sim, tem um peso específico importante. Essa é uma forma de olhar, meio antiga essa forma de olhar. A nova forma, obviamente, é quem é que tem poder econômico em português. Em termos de língua portuguesa, você vê que também é significante, não pode ser deixado. Eu venho falando isso há 15 anos, desde a formação do BCI, mas demora. Coisas precisam de tempo, mas chegaremos. É isso. Estamos melhores do que ontem e ainda a gente tem. Exatamente. Claro. Eu agradeço-vos muito pela vossa, pronto, por este evento. Agradeço muito aos participantes por terem estado connosco. Passámos da hora. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu acho que os três estamos à vossa disposição. Se quiserem ler o relatório em inglês, podem descarregar o relatório, ainda assim, se querem treinar o inglês. E se não, espero que como dizia o Clayton e o John, que esta sessão de 1h20 tenha dado uma certa luz e um resumo sobre toda essa informação muito valiosa e mais extensa do que falámos agora, mas que pelo menos nos dê a todos uma visão geral do relatório. Muito obrigado. Estamos aqui. Obrigado. E que seja a primeira de muitas. Isso, muito bom. Nos colocamos à disposição também, caso necessitem do capítulo Brasil para apoiar qualquer evento, estamos à disposição aí. Um grande abraço a todos, obrigado pela participação, até a próxima. Semana que vem tem mais. Obrigado.